A paz. Vamos ler a palavra do Senhor, tentar entender o que Ele está falando conosco, porque a palavra dele é a maior profecia, é o modo dele nos guiar. Êxodo capítulo 16, o versículo 14 fala assim, ó: E quando o orvalho secou por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Aleluia. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu. Aleluia. Para comer. Aqui, quando eles atravessaram o deserto, logo adiante eles começaram a murmurar, falando que morreriam ali de fome, né? E o nosso Deus, ele é um Deus de providência. Ele não é Deus de deixar a gente perecer dentro de uma necessidade. Qual seja a necessidade que nós precisamos, o nosso Deus é Deus para suprir. Mas a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, muitas vezes a nossa desobediência faz com que a gente faça uma bagunça inteira e não entenda. E ali, Moisés clamando ao Senhor, o Senhor enviou. Primeiramente enviou ali para eles cordonizas, que eles tanto queriam, né? A comida. E logo depois o maná. E quando o maná chegou, eles não tinham conhecimento. E muitas vezes a gente vai ter situações que nós não vamos ter um conhecimento. E a gente vai estar fazendo perguntas. E ali eles perguntaram para entender o que era aquilo, o que era o maná. E Moisés prontamente respondeu que seria o pão, né, que o Senhor estava enviando. E o que eu quero trazer nesse dia para mim e para você? Que o nosso Deus é Deus de providência. E ali foi dada uma ordem para eles que eles só poderiam pegar o maná para aquele dia. Se eles pegassem para guardar, não poderia. Só que muitos deles, em desobediência, foram e guardaram. E apodrecia, criava bicho, porque a ordem foi dada, seria para aquele dia. Então, nesse dia, o Senhor quer falar para mim e para você que as providências dele, ele tem todos os dias. E muitas vezes a gente vai se preocupar tanto com o dia de amanhã, porque somos carne, e muitas vezes a nossa fé não alcança. E a ansiedade, o nervosismo que a gente coloca, a gente não crê que o nosso Deus é Deus de providência. E aquele maná tem um significado que o nosso Deus, ele prepara o dia de hoje, o dia da manhã é para ele, não é para nós. E muitas vezes a gente quer fazer agendamento, a gente quer fazer programação da nossa vida até 2027, sei lá. Somos cheios de querer fazer o eu nosso e não esperar pelo nosso Criador, né? Então, nesse dia ele está falando, eu posso enviar o maná. Eu posso suprir a necessidade de hoje. Eu cuido dos passarinhos. Lá em Mateus 7, se não me engano, ele fala, né? Ele cuida das ervas do campo. Então, que a gente possa esperar no Senhor e crer que Ele é um Deus de providência, amém? Dentro da tua situação que tu esteja passando, que você precise dessa providência, seja numa porta aberta de emprego, num financeiro, numa cura, numa libertação, salvação no meio dos teus, seja para uma confirmação de Deus, o Senhor fala assim, ó, eu sou quem envia o maná, e eu não vou deixar ninguém perecer, ninguém vai morrer, amém? Fica na paz.